Faço um balanço muito positivo, no sentido em que o objetivo do Rumo do Fumo é poder produzir e produzir trabalho, na verdade, não é? Meu e de outros coreógrafos e de outros artistas também às vezes, que não são só necessariamente coreógrafos. E acho que temos vindo a conseguir levar essa tarefa adiante. Esta história dos 20 anos do Rumo do Fumo são 20 anos de uma estrutura de produção, não são 20 anos do meu trabalho, não é? E portanto, visto que é impossível trabalhar sem ter uma estrutura de produção, um apoio de produção em torno, e o Rumo tem vindo a poder fazer isso, não é? Pois fico contente de ter conseguido até agora manter essa casa de produção, digamos assim, de maneira a que eu e o Miguel Pereira e todos os outros artistas que se vão cruzando no Rumo consigam ir fazendo os seus trabalhos de uma forma que eu acho que é muito digna, e porque no fundo é isso, uma estrutura de produção, não é? É uma instância que permite às pessoas fazerem o seu trabalho de uma forma digna. E nesse sentido, acho que se pode dizer que é celebrar, é fazer reparar nas pessoas que fazem essa parte do trabalho, não é? No fundo, o que é diferente de dizer, são os X anos de trabalho da Vera Mantero ou de Miguel Pereira, ou seja, de quem for. É diferente, portanto, no fundo, se calhar ainda nem, mas agora, como ainda estamos em processo, se calhar ainda nem se tem falado o suficiente, ou eu não tenho falado o suficiente sobre o facto de estarmos a celebrar as pessoas que têm, com o seu trabalho, permitido que os trabalhos dos artistas se passem bem, não é? Sejam feitos de uma forma possível, como deve ser, sem os atropelos inevitáveis do fazer sem uma produção consequente. Quando eu criei o Rumo do Fumo, era com esse objetivo muito simples, digamos assim, muito prático, de facto ter esse apoio, esse entorno de produção que permitisse fazer os trabalhos. E portanto, nesse sentido, sim, mantém-se, era esse o objetivo. Eu antes de fundar o Rumo do Fumo, o meu trabalho foi produzido pelo Fórum Dança primeiro e depois pela EIRA, que é a estrutura de produção de Francisco Camacho. E só quando portanto, passei de uma para a outra, porque o Fórum também tinha que alternar os coreógrafos com quem trabalhava, queria dar um primeiro empurrão e depois as pessoas iam à sua vida e começava com outras pessoas. E depois juntei-me à EIRA de Francisco Camacho, com quem de qualquer maneira já tinha uma grande familiaridade e proximidade, mas também o volume de trabalho de cada um e de outras pessoas que também eram produzidas pela EIRA também foi aumentando, e portanto eu percebi que era impossível prosseguir sem ter que ir fundar uma estrutura, coisa que não era propriamente o meu desejo, não é? Não era assim muito a minha coisa, no sentido em que, sei lá, Francisco já tinha fundado a EIRA em 93, por exemplo, o Fiadeiro já tinha fundado a Real antes até, acho eu. O Rui Horta já tinha fundado, já se tinha ido embora e naquela altura até devia ainda estar na Alemanha, pronto. Enfim, mas, não é, a Clara Andermatt,
o Paulo Ribeiro, não sei o quê. Toda a gente rapidamente resolveu fundar as suas coisas, seja companhias, seja estruturas de produção, que não é a mesma coisa. O que é importante fazer saber, não, porque acho que há pouco tempo, eu ainda não vi prós e contras com a Ministra da Cultura. Acho que a Ministra da Cultura chamou uma companhia de bailado contemporâneo ao Lander e ao Jonas, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Para já, por não ser uma companhia, não é? E depois por não ser bailado contemporâneo. E, portanto, o uso dos nomes para as coisas, em cultura, é fundamental. É dar os bons nomes às coisas, dar os nomes certos às coisas, não é? E, portanto, uns foram fundar estruturas de produção, outros foram fundar companhias. E portanto, eu não queria nada fundar nada, para dizer a verdade, porque via, pronto, como uma estrutura de produção é uma coisa que absorve um artista. E como muito facilmente as pessoas ficam muito, pronto, absorvidas, apesar de terem a estrutura e supostamente terem produtores dentro da estrutura para fazer esse trabalho, a verdade é que, e sobretudo no princípio, ninguém tinha muito dinheiro para pagar a produtores, não é? E, portanto, o que acabavam por estar todos era absorvidos. Era muito difícil a pessoa arrancar-se do trabalho de produção para ir passar ao trabalho artístico. E como eu sei que a minha cabeça não tem muito jeito para essa troca rápida, e como eu sei que a estrutura do trabalho na produção é radicalmente diferente da estrutura no trabalho criativo, eu basicamente ficava em pânico a pensar que tinha que fundar uma estrutura, mas pronto, teve que ser. Mas entretanto, pronto, tive a sorte de ir encontrando produtores com quem me dei muito bem e tive a sorte de ir tendo apoios das DG Artes, que antes eram IAS e que já foram IES e OIES e etc. E pronto, que é um apoio que, como toda a gente sabe, o país inteiro sabe que são apoios que não são a 100%, não é? Obviamente, mas são apoios que fazem com que se consiga minimamente, juntamente com o dinheiro que se angaria de coproduções, ou seja, de dinheiro que vem de teatros ou de festivais, ou de seja quem for que queira produzir uma peça nossa, esse dinheiro do Estado faz com que seja possível manter assalariados, 1 ou 2 ou 3, o que for, depende do tamanho das estruturas de produção e das companhias. E, portanto, depois, houve alturas em que eu tive vontade que o Rumo do Fumo também se tornasse outras coisas, para além dessa simples casa de produção de objetos artísticos, que se tornasse também mais parecido com uma companhia de autores, por exemplo, porque faz falta manter relações, não é? Não estarmos só cada um no seu trabalho, separados de todos os outros, que fosse também uma casa que alberga reflexão entre pares, etc., que houvesse outro tipo de coisas também. Mas tudo isso é muito complicado. É complicado, por exemplo, porque neste regime de trabalhos de autor, mesmo que as pessoas tenham afinidades, e eu fui fazendo vários projetos ao longo do tempo em que juntei realmente muitos autores, por exemplo, fiz um trabalho no Teatro São Luís que se chamava Subreptício, Corpo Clandestino, e era um trabalho feito com o João Galante, Ana Borralho, com a Rita Natal, a Elizabeth Francisco, com o João Clécio Azevedo, o Camacho, Francisco Camacho, e muitas outras pessoas, ou outros, eu dou esse exemplo, posso dar outros exemplos em que houve efetivamente, concretamente, um momento em que diversos criadores se juntaram e trabalharam juntos, mas mesmo sem ser numa coisa tão concreta, sempre tive esse desejo também de poder ter atividades que vão, ou momentos que vão ligando as pessoas, que mantêm a ligação entre as pessoas. Mas tudo isso não é muito evidente, porque está cada um nas suas carreiras e nos seus trabalhos,
E depois porque esse tipo de atividades é um tipo de atividades que sai da economia, que é a economia que mantém uma estrutura, que são fazer objetos que possam ser vendidos e que vão ter um retorno sistematicamente, enfim, gasta-se dinheiro para os fazer, mas depois pode-se vendê-los. E isso é tipo de atividades que não estão contempladas. E, nomeadamente, em parte, essas são também as atividades de investigação, são as atividades de reflexão, que são atividades fundamentais que precisam de ser apoiadas, mesmo que não vão criar um objeto específico. Este programa de celebração é vasto. É um programa vastíssimo. Até eu às vezes fico espantada com quão vasto é o nosso programa de celebrações. Mas o que é bom. Mas dentro de todas estas coisas, e as pessoas depois poderão ir ao site do rumodofumo.com ver o resto que quiserem, mas eu destacaria, obviamente, uma festa que vamos fazer no dia 14 de dezembro, no Espaço da Penha, que é na Travessa do Calado 26B, que é onde trabalhamos juntamente com o Fórum Dança, as Causas Comuns, que é uma companhia de teatro, e, portanto, várias outras estruturas. E nesse dia vai haver, vão-se mostrar várias performances, vai haver festa, vai haver comida, vai haver bebida, vai haver dança, vai haver exposição de vídeos de peças passadas. E, portanto, acho que é um momento assim importante para nós, não é? É quando se faz festa e é quando se dança por festa, não é? Quando se dança enquanto festa. E depois também, talvez, realçar que eu e o Miguel Pereira vamos voltar a fazer as nossas palestras intituladas A Minha História da Dança. Portanto, são as nossas histórias da dança, que é um ciclo de palestras que temos vindo a fazer entre o Rumo do Fumo e o Fórum Dança desde há alguns anos, e que é um projeto que me é muito querido, porque é um projeto em que cada coreógrafo vai contar qual é a história da dança que o influenciou, ou que a influenciou, e que história da dança é que ele próprio ou ela própria produziram. Não é? E essas duas histórias confundem-se, a história que se recebeu, que se conheceu quando se estava a começar e que se vai recebendo de qualquer maneira ao continuar, e de que forma respondemos a essa história, o que é que fizemos com essa história, que necessidades essa história nos apresentou, nos colocou. E, portanto, para mim tem sido um ciclo que já dura há uns anos, muito interessante sempre, adoro ir observar, quando estou cá vou sempre, e ir observar os meus colegas a recuperarem a sua história e a história da dança geral ao mesmo tempo. Este espetáculo é um espetáculo de dança. Isto digo eu assim, não é? No sentido em que muitas vezes eu, apesar de ser coreógrafa, e como se sabe, e como se sabe, e como sabes, e como se sabem, muitas vezes faço espetáculos que não se podem tanto chamar espetáculos de dança, por o processo de trabalho levar aquela criação para uma coisa mais falada, por exemplo, ou para uma coisa mais da ordem, sei lá, do teatro de objetos, ou do teatro, ou da performance, ou, não é? Eu vou fazendo coisas conforme, mediante as necessidades de cada criação, de cada objeto que se está a tentar fazer, e esses objetos levam-nos para diferentes regiões daquilo que é possível fazer cenicamente, não é? Eu acho que o que aconteceu, sei lá, com a minha geração, como se sabe também, é que abrimos o leque de atividades cénicas possíveis, não é? Quando começámos a explorar, a investigar, a improvisar, percebemos que de repente era possível produzir aquele objeto artístico não só através do movimento, mas de repente era através da voz, ou era através do som, ou era através da manipulação do espaço, etc, etc. Como muitas outras pessoas antes de nós
em várias latitudes, não é? Em muitos países. Essa é um tipo de exploração que já vinha sendo feita desde os anos 50 na América e nos 60 aqui e ali, enfim, não é? E acho que só, não é? Demos-nos a liberdade de também o fazer, não é? Apesar de virmos da dança, a maior parte de nós. E, portanto, no Límpio SUS, que é esta peça que apresentamos a partir da manhã aqui na Culturgest, aquilo que se nos apresentou, a mim, à Elizabeth Francisca e ao Volmir Cordeiro, que fez a criação e que agora é substituído pelo Francisco Rolo, o que se nos apresentou foram materiais de movimento, de facto. E a peça tornou-se uma peça muito de movimento, uma peça muito mais parecida com um bailado contemporâneo, como diria a ministra Graça Fonseca. Apesar de que eu diria sempre dança contemporânea e não bailado contemporâneo, porque bailado é uma palavra que, penso eu, traduz a palavra ballet em francês, e portanto o ballet é uma forma de movimento muito mais ligada à dança clássica, ou estritamente ligada à dança clássica. Portanto é uma peça em que temos o João Bento músico em cena, fazendo a música em cena, e onde durante uma hora nós dançamos, mas na verdade, se eu olhar bem para aquela peça, e como estamos a retomá-la, tenho olhado para ela um pouco com alguma distância, não é? Olhando de novo para o vídeo, de novo para o que se passa nela, sem já um pouco longe das problemáticas que se apresentavam na criação, e é realmente uma peça curiosa no sentido em que parece que estamos a ver uma coreografia, e estamos a ver uma coreografia, mas quando olhamos melhor, de facto, ela é uma coreografia feita de movimentos esquisitos. Ela é uma coreografia feita de movimentos, sim, de movimentos esquisitos, de movimentos que não são produzidos por serem propriamente muito bonitos, ou por serem propriamente muito virtuosos, ou por serem propriamente várias coisas que normalmente se apresentariam numa peça de movimento. No fundo eu vejo três criaturas muito atarefadas, talvez na resolução de problemas, talvez se possa dizer assim, a fazerem incessantemente em atividades incessantes, de uma espécie de tricô, uns tricôs internos, resolvendo nós, não é? O tricô é uma coisa feita de nós, não é? Qualquer coisa assim, de uma forma muito incessante. Isto está tudo ligado e desligado, no sentido... a música está ligada com o que fazemos e, ao mesmo tempo, é também um tipo de obra onde há 3 ou 4 coisas a acontecerem simultaneamente, mas que não estão necessariamente numa ligação permanente. O espaço, a cenografia, os nossos movimentos, a música e a luz, é talvez assim uma espécie de... Podemos olhar para aquilo como um transe simultâneo, um pouco desconexo. Eu gosto muito da simultaneidade e da dissonância, sempre gostei muito da simultaneidade e da dissonância, e acho que isso é uma coisa que acontece nesta peça. Os humanos. Isso é um dado adquirido. Os humanos não tiveram cá durante vários bilhões de anos, não é? Ou não sei quantos centenas de milhões, não é? Isso não, é sempre aqueles gráficos que eu adoro, não é? O mundo acontece, pum, 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 aparece, bing, bang, depois aparecem não sei quantas espécies, não sei o quê, depois nos últimos segundos cá estamos nós. E portanto, o mais óbvio é, depois acabamos e aconteceu uns segunditos, ou se calhar uns minutitos, e depois na data de tempo sem ninguém aqui a chatear o resto do pessoal.
Olha, tenho recomido o coração várias vezes e, portanto, parece que sim, que o Comer o Coração é uma peça que tem uma nova vida, porque tem uma nova escultura que lhe permite circular muito mais facilmente. E, portanto, parece que eu e o Rui Chaves vamos continuar a comer o coração, sim. Bom, claro que os próprios nunca são os ideais para estar a falar sobre essas coisas, para medir essas coisas, etc. Mas, ouvindo aqui e ali, dá-me ideia que, pronto, que o meu trabalho, obviamente, tem um lugar, um papel e um lugar naquilo que foi acontecendo na dança contemporânea portuguesa. Acho que cada um de nós, coreógrafos mais velhos, trouxemos o seu tipo de contributo e eu vejo que o tipo de contributo que eu trouxe foi interessante às gerações que foram vindo, às gerações mais novas e, portanto, pronto, penso que tem o seu lugar num certo património da dança contemporânea, não é? E naquilo que hoje em dia as gerações mais jovens entendem como possível na dança contemporânea, possível para a dança contemporânea e como fazendo parte dessa forma de arte, não é? Acho que eu e a minha geração e muitas outras pessoas que foram vindo depois, foram abrindo as possibilidades dessa forma de arte, não é? E depois espero também, eu gostava muito que a minha contribuição também fosse num certo outro sentido, que é, mas não tenho a certeza, mas porque também nunca se pode ter muita certeza de onde é que vamos de facto incidir, não é? Porque depois também em diferentes pessoas incidiremos em diferentes fatores. Mas há de facto um tipo de fator onde eu gostava muito de incidir, que é nas questões ético-estéticas desta forma de arte. Porque a dança tem, a meu ver, tem vários problemas específicos e que são problemas que lhe dão, colocam-na numa situação de deslize possível, talvez mais fácil do que outras formas de arte. Quero eu dizer, por exemplo, a dança produz corpos normalmente bonitos, porque a sua prática física faz com que os corpos fiquem trabalhados e, portanto, normalmente ficam com formas harmoniosas, etc. É da natureza daquele trabalho, não é? Assim como o pianista há de ficar com os músculos X e o pintor há de ficar com os não sei, com o pulso Y e o escultor, não sei o quê. Bom, pronto, a partir do momento em que temos uma data de corpos bonitos à frente, por exemplo, é muito fácil resvalar para a vaidade. É assim uma coisa muito prática, é assim uma coisa muito concreta, prática. Então a dança, por exemplo, tem que ter tem que ter muito mais cuidado do que as outras formas de arte com o problema da vaidade, o problema da sedução. É porque ainda por cima depois é frente a públicos, não é escondido no ateliê e depois vai em formato fotografia ou pintura, não sei, não é? É ali em frente àquela gente toda. Então a sedução, o cair na armadilha da vaidade da sedução é uma coisa, mas também pode ser sedução e vaidade noutros aspectos, pode ser querer seduzir pela inteligência, pela esperteza, que também são formas de sedução e de tomadas de poder, porque depois tudo isto são formas de tomadas de poder, não é? Sobre. Tudo isto são questões ético-estéticas muito importantes e outras, de muitos géneros, mas pronto, eu gosto de dar assim 2 ou 3 exemplos deste género. E então é quase, eu às vezes penso, nos estúdios de dança devia haver assim umas cartas de boas práticas, os 10 mandamentos da dança contemporânea, tipo, é bom tentar não cair em determinados problemas ético-estéticos. É bom tê-los em conta, perceber o que é que eles são
E muitas vezes conseguimos perceber o que é que eles estão olhando para um espetáculo e percebendo. Este espetáculo está super bem construído, tem parte de premissas artísticas e composicionais interessantes, mas está-me a repelir. Porquê? E quando eu começo a ver é sempre por causa deste tipo de coisas. E outras que cada um poderá ir vendo. E isso é uma coisa que eu acho fundamental todos observarmos, todos. Eu não estou isenta da possibilidade de cair nestes problemas, porque isso é uma forma de mantermos esta forma de arte num ponto aguçado. Se tentarmos sistematicamente retirar estes problemas ético-estéticos do nosso caminho, mantemos a nossa forma de arte num ponto aguçado, que é o único ponto onde ela deveria estar. Eu acho que para animar a malta faz muita falta haver uma política cultural para a dança contemporânea, que não há, ok? Não há. A única política que eu conheça, que o Estado tem para a dança contemporânea, para a dança clássica, é ter uma companhia de bailado, exatamente, de bailado. Ou seja, uma companhia que, mesmo que, pronto, vá de vez em quando chamando uns coreógrafos mais atuais e não sei o quê, é uma companhia, é a Companhia Nacional de Bailado, é a companhia do ballet, é a companhia estruturada nos princípios do século XVIII, ok? Não tenhamos qualquer dúvida. Tudo aquilo é estruturado numa ideia que vem do racionalismo do Luís XIV e do século XVIII, ok? E nós já estamos no século XXI. É tão simples quanto isso. Isso não pode ser. Nós somos um país que não tem um único centro coreográfico. Ou seja, um centro coreográfico, uma instância que tenha o estatuto de um teatro nacional, não é? Ou o estatuto de uma casa da música, ou o estatuto de, seja o que for, que instâncias sejam, ou de um museu de arte contemporânea, não é? Instâncias dedicadas às formas contemporâneas de determinadas artes que têm o correspondente investimento anual, okay, que é entre 6 e 7 milhões de euros, que eu saiba, que é também o tipo de investimento que tem essa companhia de ballet. De resto não há investimento nenhum para a dança contemporânea correspondente ao investimento que é feito nas artes contemporâneas, nas várias artes contemporâneas que temos. Porquê? Porque o Estado português e o governo português e o atual governo português, que já era o anterior governo português, não estão interessados na dança contemporânea. Porquê? É uma pergunta que tem que ser respondida. Tem que ser respondida. Porque esta dança tem vindo a dar cartas, não é? Tem vindo a mostrar o que faz nos últimos 30 anos. 30 anos já é muito tempo. Não é desde há 5 anos, nem desde há 2 anos. É 30 anos. E porquê é que em 30 anos o Estado não se interessa suficientemente pela dança contemporânea para apostar nela de forma a lhe dar as condições que dá às outras formas de arte? Porque é que o teatro tem 2 teatros nacionais, com esse tipo de investimento em cada um anualmente, e não há uma única instância para a dança contemporânea correspondente? Porquê? Isto para mim é porque nós não gostamos nada de dança contemporânea, diz o Governo, não é? Diz o Ministério da Cultura, e não queremos que a dança contemporânea se desenvolva ao nível do desenvolvimento dessas outras artes, e pronto, e vocês vão estiolando, porque o que acontece é isso, não é? As pessoas começam, jovens, cheias de picas, cheias de força, fazem mundos e fundos, mas depois, quer dizer, há que e não é só no sentido de fazer com que os coreógrafos possam trabalhar, é também no sentido de criar património, manter património. Para onde vão os espólios destes coreógrafos? Quem são os guardiães do que tem acontecido nos últimos 30 anos? Quem é que olha com olhos de ver para o que é que tem vindo a ser criado, trazido ao de cima? De que forma é que as novas gerações têm, como tu estás a dizer, qual é o meu contributo? Onde é que está o trabalho sobre
qual é o contributo destes mais velhos coreógrafos e do que é que tem surgido nos trabalhos mais novos, o que é que deve ser estimulado porque está mais em falta e o que é que há de mais e pode ser e que não é preciso... Tudo isso, tipo, o trabalho de pensamento em torno, haver arquivos, um arquivo e uma biblioteca dignos em torno das artes, da dança contemporânea e das artes da performance. Onde é que está tudo isso? Tudo isso não existe. Porquê que não existe? Porque o Estado português odeia a dança contemporânea. E o atual governo português odeia a dança contemporânea e o atual Ministério da Cultura odeia a dança contemporânea, no sentido não está nada interessado nela. Não está. E isto é vergonhoso, porque esta forma de arte já é suficientemente precária, ela tem muitos problemas. Isto acaba muito cedo, porque é de desgaste rápido e porque é muito difícil as pessoas terem força de se manterem à tona no meio disto tudo, destes formulários todos, é duro, não é? Mas as pessoas mesmo assim, muitas se vão mantendo. Agora... isto é um património que, se não é agarrado, o que é que eu vejo? As companhias todas de bailado contemporâneo, ou seja, neoclássicas, ou seja, que ainda estão a viver nos parâmetros do século XVIII, por mais... põe-lhe uma coisa mais curva, uma coisa mais fluida, não sei o quê, mas não se sai muito daí. Não é? Não entraram na modernidade, não estão dentro da contemporaneidade. E eu vejo, o que é que eu vejo? Vejo pulularem certo tipo de companhias, que até têm balé no seu nome, por exemplo, porque são companhias neoclássicas, e é isso que vai continuando a ter força para se manter. E estes devaneios investigativos, explorativos, de grande busca composicional e busca do que é de facto a arte e o movimento dentro da arte, não é? Sermos artistas do movimento, artistas que trabalham com o movimento, que trabalham com tudo isso. Isso, se não é cuidado, vai desaparecer na espuma dos dias. Vai mesmo desaparecer na espuma dos dias. Pedro, muito obrigado. Obrigada eu, Pedro.